queda de árvores e alagamentos. Nos municípios mais a oeste, como Bagé, Alegrete e Barra do Quaraí, as chuvas terão menor intensidade, mas ainda assim podem provocar danos ao solo já encharcado. A questão é que essas tempestades devem ocorrer também sobre a Lagoa dos Patos, que tem ligação com o rio Guaíba, que pega a capital Porto Alegre. Com isso, a situação de cheia do lago pode piorar e voltar a atingir a cidade, já castigada nos últimos dias. O nível do Guaíba segue acima de 5 metros, a maior marca já registrada na história. O nível de inundação são 3 metros. Aprove a proposta. Eu estou muito satisfeito com a presença do Lira, do Pacheco, do Fachin, do Bruno Dantas, porque eu queria ouvir deles o que eles falaram. Tá? Ou seja, não haverá entendimento da burocracia para que a gente recupere a grandiosidade desse Estado. Com o estado de calamidade pública decretado, é possível isentar os municípios atingidos e o próprio estado do Rio Grande do Sul de responsabilidades previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Dessa forma, despesas que estiverem relacionadas à situação de calamidade pública devido às enchentes não precisarão passar por licitação, o que agiliza o socorro e a reparação dos danos. Segundo a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, o governo federal ainda não tem uma estimativa para o volume de recursos necessários para a reconstrução do Estado. Tem que decretar o estado de calamidade pública estadual para fins de licitação local. Mas da nossa parte, ele elimina a burocracia e, consequentemente, não é só que não vai faltar dinheiro para o Rio Grande do Sul. O dinheiro vai chegar no tempo certo, que não é agora, porque não tem nem o que liberar, porque nós não recebemos ainda as demandas dos prefeitos. Eles não sabem o que pedir, porque a água não baixou. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu a união dos poderes legislativo e executivo em socorro às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Todas as medidas legislativas nesse momento são para atendimento ao Rio Grande do Sul. Como foi feito na época da pandemia, há de se abrir mão, claro, todos os motivos presentes para que as ajudas, os recursos que vão amenizar o momento de sofrimento e de reconstrução possam chegar sem tanto embaraço. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também anunciou medidas que serão tomadas pelo Congresso para auxiliar o Estado. Entre elas está a criação de uma comissão temporária dedicada ao tema. Para Pacheco, a situação é sem precedentes no Brasil e as soluções não podem esbarrar em burocracia. E de nossa parte, no âmbito do Congresso Nacional Brasileiro, há de fato uma exigência de medidas rápidas e urgentes. Fato é que a tragédia seria muito maior se não fossem os milhares de voluntários que participam das ações de resgate. Não apenas isso, o grande número de campanhas arrecadou mais de 100 milhões de reais para ajudar as vítimas das enchentes. Para doar, existe uma conta oficial do governo gaúcho, SOS Rio Grande do Sul, que deve ser feita via Pix. E você pode consultar o CNPJ dessa conta na descrição deste podcast e também no portal do Estadão. Além disso, a rede de agências dos Correios nos estados de São Paulo e Paraná, além de parte das unidades do Rio Grande do Sul, estão recebendo doações para as vítimas das fortes chuvas. Os Correios vão aceitar doações de alimentos da cesta básica, produtos de higiene pessoal, material de higiene seco e roupas. Olá, Luciano, seja muito bem-vindo por aqui. Olá, Manuel. Olá, ouvintes do podcast. Bom, Luciano, primeiro queria começar a nossa conversa. Como você está em Porto Alegre e a gente tem acompanhado não só os seus relatos, por exemplo, aqui no Estadão, na Rádio Eldorado, mas também assistido a muitas imagens, né, nas coberturas televisivas e também as fotográficas, né, que estão sendo publicadas na imprensa, assusta demais a quantidade de água e como Porto Alegre, a capital, está em muitos pontos debaixo d'água, né, está submergida. Queria um pouco desse seu relato sobre o estado de Porto Alegre. Não sei há quantos anos você mora aí, mas o quanto
o cenário que você vem enfrentando e a cidade que você se depara neste momento, o quanto ela é completamente irreconhecível com aquilo que você já sabe sobre Porto Alegre, Luciano? Moro em Porto Alegre há um pouco mais de 15 anos. Eu sou natural de São Leopoldo, na região de 81. O Guaíba transbordou realmente, chegou até inundar a Avenida Mauá logo depois do muro de contenção. Passou um filete de água, mas muito pouco. Mas já chamou a atenção de todo mundo, porque eu não imaginava assim, que o cais do porto estaria alagado naquela época. Só que agora foi impressionante, né? O nível da água, a cota de inundação para começar a alagar é a partir dos 3 metros. E o Guaíba chegou no final de semana a ultrapassar os 5 metros e 30, né? Agora varia entre 5 metros e 23, 5 metros e 26. Quando eu comecei a observar e a escutar as notícias que o centro histórico estava sendo alagado, eu pensei assim, não vai chegar até a Praça da Alfândega, por exemplo, que é 2 quadras do Guaíba, e a água já estava inundando. É muito comum dar enchente nas ilhas do Guaíba, mas não desta proporção, e a velocidade que a água vinha dos vales, do Vale do Taquari, do Vale do Rio Pardo, da Serra, essa velocidade tão rápida que veio, eu nunca tinha visto na minha vida aqui em Porto Alegre. Sabe, Luciano, ontem eu encontrei um empresário aqui em São Paulo, gaúcho, que não conseguiu voltar ainda para Porto Alegre. Ele atua no ramo da comunicação, não conseguiu, evidentemente, pela questão logística, né? O aeroporto está sem receber pousos, sem decolagens, está completamente alagado também. Mais uma das imagens que tanto nos assustam, né, sobre a situação do Rio Grande do Sul. Mas ele me contava que todos os funcionários da empresa dele estavam bem e todos estavam ajudando as pessoas. Ou seja, ninguém estava trabalhando, né, pessoa jurídica para a empresa vinculada, mas estava todo mundo se ajudando e ajudando a resgatar as pessoas no entorno. Queria te ouvir um pouco, claro que tem mobilização de autoridades, de políticos, e é necessário que assim o seja, assim se espera, né, da classe política num momento como esse, mas nada é possível sem uma mobilização também da sociedade civil. Então eu queria um pouco do seu relato, e eu sei que a gente, aqui durante o nosso papo, a gente vai ouvir mais gente também, do que você colheu ao longo aí de suas reportagens, mas te ouvir primeiramente sobre essa doação que as pessoas têm tido umas para com as outras, né, um momento de solidariedade, de tanta dificuldade, né, mas um sentimento de preservar o coletivo, de lutar por todas as vidas possíveis. O que você colheu em relação a este aspecto até agora, Luciano? Esse clima de solidariedade eu tenho presenciado muito e eu vejo isso em todas as situações de catástrofe. E o brasileiro, não só o brasileiro, mas eu vejo o ser humano, ele é muito unido. Aqui em Porto Alegre está sendo muito grande a mobilização da sociedade civil. As pessoas estão deixando de trabalhar e estão se doando 24 horas, né? Médicos, enfermeiros, policiais civis, gente que perdeu tudo. Inclusive, aqui no bairro Sarandi, onde eu moro, houve o transbordamento de um dique, né? Então alagou grande parte do bairro, que é um dos maiores bairros de Porto Alegre, e a solidariedade das pessoas é enorme, assim, não tem como descrever. Ontem, durante a madrugada, eu encontrei um rapaz, ele se chama Igor de Lima, ele tem 23 anos, e ele viveu no bairro Sarandi, né, o bairro mais inundado, e ele estava de bermuda, com uma camiseta, molhado, já era madrugada, segurando uma garrafinha d'água, e já estava bem cansado, ele estava 24 horas resgatando pessoas, animais, né, sem parar, convencendo as pessoas para saírem de suas casas ali no bairro, que a água já
chegava no segundo andar da casa, nos telhados, e ele fez um desabafo, né, no microfone, assim, o sentimento dele, que ele perdeu tudo, praticamente tudo. Vamos ouvi-lo. E todos nós perdemos tudo, a gente não tem roupa, a gente não tem comida, a gente também não tem dinheiro, a gente não tem nada. A única coisa que a gente tem agora é a esperança que a água baixe para a gente poder voltar para nossas casas, limpar. A gente vai precisar de muito apoio, muita ajuda, alimento, higiene, reforço para pôr caminhão, para tirar lixo, tirar os móveis estragados. E de onde é que tu tira tanta força de ter perdido tudo isso e ainda está realizando resgate de pessoas e de animais? O pedido de ajuda. O pedido de ajuda. É as pessoas gritando na janela, socorro. É as pessoas em cima do telhado pedindo ajuda. Gato, cachorro. Tu passa aí nas ruas aí alagada, é muito cachorro latindo, muito gato miando. É bem triste. Você relatava, Luciano, sobre a questão do dique. Me explica melhor o que aconteceu nessa história do dique. É aí no bairro de Sarandi? É aqui no bairro do Sarandi, no extremo norte de Porto Alegre. Isso foi no final de semana, logo que começaram as cheias do Guaíba, foi num sábado, né? O prefeito Sebastião Melo foi para as rádios, foi para a mídia, né, para as redes sociais, alertando todas as famílias para evacuarem o bairro Sarandi. Ele é subdividido em 15 sub-bairros, né, que eles chamam de vilas, pequenas vilas, comunidades. Umas 5, 6 subcomunidades eram para ser evacuadas naquela região. Estava transbordando já o dique, né? Eu estava próximo a esse dique, eu tinha feito reportagem, estava tudo seco ainda, né? Avenida Assis Brasil, no entroncamento com a BR-290, tem um hotel ali perto, eu entrevistei pessoas ali no hotel, todo mundo olhando o dique, né? Ah, vai estourar, está ocorrendo vazamento, vamos evacuar a área. Só que já tinham algumas ruas atrás desse dique, na Vila Agostinho, que já tinha um filete de água. E o prefeito Sebastião Melo alertava as pessoas para evacuar essa área. Vamos ouvir aqui. Por isso eu apelo aos moradores de todo aquele entorno da Vila Minuano, da Asa Branca, da Nova Brasília, da Elizabeth, que aceite o convite da prefeitura para vir com um abrigo. Nós teremos aí 3, 4, 5 dias com muitas dificuldades no Rio Grande do Sul e aqui em Porto Alegre, porque em Porto Alegre essas águas acumuladas não vão ser resolvidas nas próximas horas. Tá aí o registro desse momento, né, Luciano? E eu comunicava às pessoas, Emanuel, dizendo, olha, esse dique não arrebentou, né? Isso é uma fake news. Estava rolando muita fake news na internet, que ele tinha arrebentado e que logo o que aconteceu é um transbordamento dele e que aos poucos vai começar a alagar. E que eu já teria passado em algumas vilas, em algumas regiões, e que já tinha um filete da água, e esse filete da água já começava a chegar na canela. E daí encontrei alguns moradores e tal, e conversei. Um morador que se chama Júlio, ele que é aposentado, tem 66 anos. Eu comuniquei a ele sobre o vazamento do dique e que logo iria alagar todo o bairro. E ele disse que se negou a sair de casa caso ocorresse essa inundação. E ele falou os motivos. Não, de momento eu vou ficar, né, aqui. Eu vou daí dentro da minha casa, quando eu voltar não tem mais nada, roubar tudo, limpar tudo. Tem que ficar, eu vou ficar. E a sua vida? A minha vida, como é que eu vou responder? A minha vida é entregar na mão de Deus, né? Não, vai fazer o quê, né? Tá aí, registro bastante forte feito pelo Luciano Nagel ali em Porto Alegre. Por falar em registros fortes, queria que você me contasse um pouco dessa sua conversa com a Yara, né? Acho que é assim o nome dela, né, Luciano? Mas acho que você pode explicar um pouco melhor pra gente. Você foi para outro ponto da cidade, colher mais relatos e da situação vivida pelas pessoas nesse momento de ter que deixar suas casas, ter que deixar tudo para trás e procurar um abrigo. Isso. Nesse mesmo dia, eu acabei indo para a região central de Porto Alegre, onde estava completamente alagado, e fui até a usina do gasômetro, onde foi montada uma espécie
de QG, um hospital de campanha, na verdade, com muitos voluntários, com apoio também de autoridades, Brigada Militar, Polícia Civil, assistentes sociais, médicos, paramédicos, enfermeiros, psicólogos, mas o que mais tinha mesmo eram voluntários, pessoas que cediam seus jet skis, seus barcos, né, para irem até as ilhas em torno do Guaíba, como a Ilha do Marinheiro, Ilha das Flores, Ilha da Pintada, né, as ilhas mais atingidas, onde as águas fizeram com que as casas desaparecessem. E uma das personagens que eu entrevistei, que ela chegou em solo, estava muito cansada, foi resgatada de barco. Ela se chama Yara, ela é da Ilha dos Marinheiros. Ela falou dos momentos de pânico, pois a água do Guaíba, ela disse que não acreditava que ia subir tão rápido, porque ela argumentou para a reportagem que é acostumada, que vive na Ilha dos Marinheiros há muito tempo, está acostumada com enchentes, a casa dela tem 2 pisos, né? Então ela falou que não vai acontecer nada. Como a gente está acostumado que dá enchente, né? A gente achou que não ia ser nada anormal. Mas começou a subir. A gente foi ficando, como a minha casa tinha o 2º andar, eu achei que não fosse precisar sair. A gente estava em 8 pessoas no 2º andar, esperando o resgate. Agora a água estava chegando no andar de cima. Aí não tinha mais como ficar mesmo, aí nos resgataram. Uau. E nesse momento, Emanuel, que eu falei com ela começou a encher os olhos de lágrima, né? A voz ficou embargada. Eu perguntei para ela se eu podia dar um abraço nela, né? Eu dei aquele forte abraço, ela começou a chorar, ela disse que não tinha coisa melhor do que receber um abraço nesse momento, né? E isso foi muito satisfatório para ela. Sem dúvida, momento de acolhimento, né? Que ele tem de transformar. A única via que tem para um momento desse, né? Ter um acolhimento num momento tão difícil como esse. Bom, outra conversa que você teve, queria que você relatasse aqui pra gente, é bastante forte, foi com a Marisa Santana, porque ela traz um pouco do relato da extensão da destruição, da extensão da destruição não do ponto de vista material, que é enorme também, mas de como as vidas que estão sendo perdidas com essas inundações e com essas enchentes, não é isso, Luciano? É isso. A Marisa Santana também é uma voluntária, ela mora na zona leste de Porto Alegre, num ponto bem alto, né, onde não sofreu alagamento. Ela pegou todas as coisas dela e veio para o bairro Sarandi, veio acampar, literalmente acampar no bairro Sarandi, na Avenida Cis Brasil. Ela liderou uma operação com o apoio da Brigada Militar, pegou barco junto com os policiais e foi resgatando animais, foi resgatando pessoas, idosos, né, essas pessoas que estavam ilhados nas casas. Ela disse que nunca viu uma enchente igual na vida dela, passava com o barco embaixo dos fios de eletricidade dos postes, para teres uma noção da altura que estava a água. E eu conversando com ela me relatando esse resgate, né, dos gatos, dos cães, dos idosos. No momento, ela encheu os olhos de lágrima e me contou que ficou chocada com o que viu durante essas ações de resgate. A perda de uma menina. A gente vê a menina morta. E a gente não tinha o que fazer. Então, a gente só saiu e ajudou a resgatar o resto. Na água? Na água. Então, foi isso. E, além de ser muito forte, muito emocionante, isso que você acolheu da Marisa, Luciano, nos faz pensar o quanto esse cenário ainda se tornará mais trágico. E a gente gostaria que não fosse assim, mas é de se imaginar que quando essa água baixar, infelizmente ainda há a possibilidade de se encontrar muitas vítimas dessas enchentes e dessas inundações. Luciano, já que você contou um pouquinho da história da Marisa, e a gente tem visto muitos relatos em redes sociais também, de uma preocupação em relação aos animais. O que você colheu sobre este aspecto? Está tendo um trabalho dirigido também para resgate de animais? Sim, Manuel, está tendo um resgate grande de animais. A gente vê que as pessoas não deixam suas casas se não levarem os animais. Uma das cenas que eu vi e me chamou a atenção, assim, que
está bem memorizada foi na usina do gasômetro, logo nos primeiros resgates, tinha uma senhora chorando, chorava muito, muito, muito na beira do Guaíba, aquele cordão de isolamento, e vem um jet ski, vem o piloto do jet ski, só que ele vem sozinho, e ela acena para ele, sabe? E daí um monte de gente chega nesse rapaz do jet ski. E tinha um suporte na frente do jet ski, como se fosse uma caixa, e eu pensei, nossa, vai sair, é um bebê, é o filho dela, né, que foi resgatado no meio das inundações, e dali de dentro eles retiram, os voluntários junto com ela, retiram 4 cães, 4 cachorros no jet ski e entregam para ela. E ela abraça e começa a chorar, os cães totalmente molhados, tudo tremendo, né? Então aquilo me marcou muito, porque a expectativa que eu tinha que ia sair do jet ski de dentro daquele pequeno compartimento, um bebê, pelo desespero que ela estava e ela acenando. E abriu aquela caixa, eram 4 cães pequenos, assim, e ela abraçava e dizia que era tudo para ela. O mesmo relato tem a Marisa Santana, da Zona Norte, que resgatou vários animais, a Yasmin, que é médica veterinária, voluntária, que estava na Zona Norte, trabalhando o dia inteiro, a madrugada inteira, num centro comunitário, é chamado Vida Centro Humanístico. Ali chegam dezenas de gatos e cachorros, e os cães e os gatos ficam em outra ala. Os cães ficam em um ginásio, recebendo alimentação, todo cuidado com médicos veterinários, e os gatos numa outra ala, numa sala grande com ar-condicionado, mais silenciosa ainda, para receber todo o tratamento e para não ter o estresse, para não causar o estresse para esse gato. Então, a Yasmin conta como é que é o tratamento desses animais. A gente tem o gatil, tem o berçário, que é onde estão as mães com os seus filhotes ou as que ainda estão prenhas. A gente tem a sala vermelha, que são os que estão mais críticos, recebendo medicação constante. Tem a sala sarandi, que também são cachorros que são mais brabos. Tem o sarandi dócil e o sarandi não tão dócil. Daí são as 2 salas que tem cachorro, daí são cachorros mais dóceis ou que não podem ficar com outros cachorros. Então tá tudo separado em salas. Quando eles chegam aqui a gente faz uma triagem, se eles precisam de alguma medicação, se eles estão com algum ferimento, se eles estão bem de saúde, a gente analisa tudo isso. Faz uma triagem básica, assim, deles. Se eles estão tomando medicação, a gente já providencia medicação. A gente fez fluido também, alguns para hidratar, que eles estavam precisando. A gente está dando sempre o sachêzinho, eles estão todos sendo monitorados a saúde e recebendo medicação quando precisa. Luciano, queria que você contasse nessa onda de solidariedades, né, que você tem registrado nas suas reportagens aí no Rio Grande do Sul. Queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho de quem está cuidando das pessoas, inclusive do ponto de vista alimentar, que é tão essencial num momento como esse. Manuel, eu conversei com a Patrícia Stein, ela que tem 50 anos, ela faz parte de uma ONG bem conhecida aqui em Porto Alegre, chamada Cozinheiros do Bem. Essa ONG ajuda principalmente pessoas em situação de rua e comunidades mais carentes que não têm o que comer. Assim que ela ficou sabendo, né, que foi alertada que o Guaíba ia transbordar, que o dique também já estava transbordando, inundando a região norte daqui de Porto Alegre, ela se dirigiu rapidamente para o centro humanitário, lá onde eu comentei que tem mais de 700 pessoas, né? São subdivisões dentro do ginásio, então as pessoas que recebem o banho, a água quente, né? E ela pertence a o Cozinheiros do Bem, ela faz as comidas, né? E é tudo feito com muito carinho. Eu entrei durante uma noite dessas no local, numa cozinha bem grande, tinha mais de 20 cozinheiros, auxiliares de cozinha, voluntários, muitos alimentos, né? E eles preparam tudo
em caixinhas box, assim, e essas caixinhas são descartáveis, claro, mas ecológicas. E ainda colocam o nome, não o nome da pessoa, mas o nome da refeição, o que vai ser comido. Tem um nutricionista que cuida, né? Ela me diz que servem por dia, em média, 2.400 refeições entre café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Eu perguntei para ela qual foi o momento mais dramático que ela vivenciou quando chegou neste local para trabalhar. Na sexta-feira, quando eu estava saindo às 13h30 da manhã, eu cheguei ali na frente da brigada e tinha um caminhão, tipo de carga viva, assim, sabe? Eu pensei, o que tá fazendo aqui, né? O que é isso? E quando eu passei, tava cheio de gente, chovia tanto, as pessoas descendo, sabe? Então, assim, eu acho que mostra tanto a nossa fragilidade, sabe? Que eu nunca pensei ver isso, e muito menos aqui na nossa cidade, porque a gente sempre atendeu ali Guaíba, nas enchentes, mas nunca vi assim tão grande, sabe, a forma que aconteceu aqui. Então eu acho que as pessoas estavam muito, muito abaladas. Bom, Luciano, para a gente fechar aqui, preciso te ouvir sobre um último aspecto que eu acho importante você relatar aqui para o nosso ouvinte, os desafios da cobertura jornalística, né? Afinal, o que o Rio Grande do Sul está passando com todas essas enchentes e essas inundações atingem também os próprios repórteres, que precisam dar conta de uma série de questões para dar conta, do ponto de vista logístico e estrutural, para conseguir levar a informação para toda a audiência. Como é que tem sido esse aspecto para você, Luciano? Manuel, vou ser bem franco contigo, tem sido muito difícil aqui para mim, no Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre. Eu que sou gaúcho, resido aqui, e ter que reportar da minha cidade o que está acontecendo, esse desastre, essa catástrofe climática. Eu havia comentado há pouco tempo com a minha esposa, eu já tinha feito cobertura jornalística sobre o terremoto do Chile em 2010, sobre o tsunami no Chile, resgate dos 33 mineiros. Eu estive no deserto do Atacama acampado com os familiares, pós-terremoto no Haiti, epidemia do cólera no Haiti, eleições no Haiti em áreas de conflito, epidemia da doença de Chagas na Bolívia, e as últimas coberturas agora em setembro do ano passado, quando o Vale do Taquari foi destruído, a cidade de Encantado, Roca Salles e Mussum, que é conhecida a princesa das pontes, foi totalmente destruída. E eu fiz aquela cobertura lá e havia comentado com a minha esposa quando a gente chegou lá em Mussum, eu disse, eu nunca vi nada igual. Só que esse sentimento era como um repórter. Eu ia, entrevistava as pessoas, não que eu não sentia a mesma dor e não compartilhava essa dor. Eu ficava emocionado, abalado, triste, né, em colher esses depoimentos. Mas agora, quando eu estou na minha cidade, né, onde eu moro aqui, residindo aqui, vendo o que está acontecendo com os meus amigos, com as pessoas que eu conheço, e eu sendo vítima e tendo que ainda reportar isso, é mais difícil. Muito bem, agradeço muito ao Luciano Nagel, repórter que tem feito esse trabalho de cobertura para a Rádio Eldorado e também para o Estadão. Bom fim na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir